Fala, mulherada abençoada! Hoje é o quarto dia do nosso devocional e o tema é Ouvida por Deus. Então, vamos orar para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir hoje a presença do Teu Espírito Santo aqui, para que eu possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração e também poder transmitir isso àquelas que me acompanham nesse devocional. Que em nome de Jesus eu abra os meus olhos, meus ouvidos e o meu coração. Abra também o meu entendimento, Senhor, para que eu possa entender mais da Tua Palavra, internalizar, aprofundar a Tua Palavra no meu coração, guardá-la no meu coração, para que em nome de Jesus mais pessoas possam ser tocadas também conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, se faça presente neste momento. Amém. Bom, eu acabei de descobrir, olhando aqui no devocional, que a versão da palavra-chave, do versículo-chave, não é sempre a versão da Bíblia A Mensagem. A de hoje é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, mas mesmo assim, né, a versão da minha Bíblia é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Mas, como eu tinha comentado, né, nós estamos lendo também de acordo com a nossa Bíblia, né, eu aqui com a minha e vocês aí com a de vocês. Então, de qualquer forma, né, ler a palavra de Deus nunca é demais. Então, independente da tradução que esteja aqui no devocional, eu sempre vou ler as duas versões para vocês. Vou ler a versão que está na minha Bíblia, para poder anotar, grifar nela ali, e vou ler a versão do devocional, beleza? Bom, e o versículo-chave de hoje está lá em Salmos 66, 19. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. E no devocional, na Nova Tradução da linguagem de hoje, diz: porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu a minha oração. Como lhe dirão muitos pais de crianças pequenas, às vezes nossos lindos e preciosos anjos batem, xingam e dão chilique para conseguir o que querem. Não muito diferente de nós de tempos em tempos. No calor e na intensidade de uma batalha com um garoto de 2 anos, parece mais fácil para todos os envolvidos deixar que ele faça o que quer. Deixá-lo vencer essa batalha na esperança de mais tarde você vencer a guerra. Bem, talvez vença, mas somente com maior dificuldade e muito mais luta do que o confronto inicialmente apresentado. Recompensar o mau comportamento sempre paga com um ataque a você no final. Em última análise, você não está fazendo um favor à criança, mas um desserviço. Deus, nosso Pai Celeste, é o mais sábio de todos os pais. Ele sabe quando aquela coisa sobre a qual estamos fazendo birra colocará em risco algo de maior valor, nosso caráter. Confesso que houve momentos em que fui culpada de fazer birra para conseguir o que queria. Quem nunca, né? Eu choraminguei e reclamei. Deus, como pode que eles têm isso e eu não? Outras vezes foi interpessoal. Deus, tu sabes que estou certa e eles estão errados. Dize ou mostra isso a eles. Isso era especialmente conveniente em discordâncias com meu marido e outros cristãos. Eu imaginava Deus interrompendo o momento de devoção daquelas pessoas para lhes dizer como eu estava certa. Obviamente, essas orações nunca foram respondidas. Acho que levei uma aqui em você. Sou muito grata a Deus por seu interesse em meu bem e não em me dar o que eu queria. Existem muitas razões para que uma oração não seja respondida, mas jamais assuma que Ele não está respondendo porque não está ouvindo. Ele sempre busca ativamente nosso crescimento em direção a um bem maior.
mesmo além da nossa compreensão no momento. Quer oremos com a melhor das intenções, quer oremos com uma visão limitada, Ele inclina seu ouvido em direção a nós, sabendo exatamente o que precisamos. Ele tem uma perspectiva eterna em mente. À medida que eu amadureço e me atrevo a lançar-me a mim mesma e aos outros nas mãos de Deus, a justiça dele prevalece sem as minhas ideias. Sempre podemos contar com ele para ouvir e responder de maneiras que revelam sua soberania suprema em nossa vida. Bom, como eu já sinalizei enquanto estava lendo, a parte que mais me pegou foi mesmo essa questão do fazer birra, né? De se eu não estou sendo atendida na oração que eu estou fazendo, naquilo que eu estou pedindo, né? Eu vou chorar e reclamar, como ela diz ali, né? E eu me vi muito nesses dois questionamentos que ela coloca de exemplo ali, em falar para Deus, poxa, mas por que fulano tem o que eu estou orando e pedindo? Por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? E a outra frase, Deus, tu sabes que eu tô certa e que fulano tá errado nessa situação. Então, por favor, vai lá, mostra para eles. E é engraçado essa parte que ela fala também de imaginar que no tempo então que a pessoa estivesse conversando com Deus, era a oportunidade perfeita para Deus ir lá e falar com a pessoa sobre aquilo que eu pedi para ele falar. Me passou um verdadeiro filme na cabeça de quantas vezes eu fiz isso. Mas o devocional, aquele momento em que a gente está com Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo e Ele trazendo para a gente uma lição e uma direção daquilo que Ele quer que a gente mude, né? Daquilo que Ele quer transformar em nós, daquilo que não tá legal e Ele quer que seja diferente. A última frase dela dessa primeira página aqui foi a que gravou no meu coração. Ela diz, sou muito grata a Deus por seu interesse em meu bem e não em me dar o que eu queria. É bem difícil, confesso, mas de fato acredito que é o Espírito Santo falando aqui para mim e para você, como nós precisamos ser gratas a Deus por entender a soberania dele. Que aí é o que eu grifei na outra página, a última frase. Sempre podemos contar com ele para ouvir e responder de maneiras que revelem sua soberania suprema em nossa vida. Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que responde uma determinada oração ou como ele vai responder aquela oração. Se é da forma que eu estou pedindo, se é da forma que ele acha melhor em resolver aquela situação. O fato é, eu estou orando, crendo que ele vai resolver. Se é do meu jeito ou se é do jeito dele, isso é entender a soberania de Deus. Porque ele pode sim, muitas vezes, resolver da forma com que nós estamos pedindo ali na nossa oração. Mas o ponto que ela fala aqui em ser grata, em ele não dar exatamente como ela queria, é entender essa soberania. Em que, se ele achar por bem que ele vai resolver, mas ele vai resolver de outra forma, sermos gratas por isso. Aceitarmos essa soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E não ser como uma criança mimada, birrenta, que diz, se não for do meu jeito, então eu não quero. Porque aí nós estamos nos colocando no centro e no lugar de Deus. Tirando essa soberania dele. De que ele sabe o que é melhor. Como é melhor ser feito. Como é melhor ser resolvido aquele conflito com determinada pessoa. Ou determinada situação em que você precisa de uma resolução e você acha que só daquele teu jeito é que vai resolver. Mas não, ele sabe como resolver. Cabe a nós, então, sermos gratas por ele saber o que faz. Porque, de fato,
Se a gente parar para pensar só um pouquinho que seja, quantas vezes a forma como que nós tentamos resolver os problemas deu errado. E se a gente tivesse deixado Deus resolver do jeito dele, na soberania dele, orando, confiando que ele está nos ouvindo, mas que ele vai responder do jeito que ele quer, de fato teria sido melhor. Então eu entendo que a lição de hoje aqui é: somos sim ouvidas e respondidas pelo Senhor, mas conforme a vontade dele e não a nossa. Que nós possamos deixar de ser crianças birrentas e amadurecer no Senhor, entendendo que ele faz aquilo que é para o nosso bem e não aquilo que a gente quer. E eu concluo essa fala a respeito do nosso amadurecimento repetindo uma das frases que ela colocou aqui no devocional. À medida em que eu amadureço e me atrevo a lançar-me a mim mesma e aos outros na mão de Deus, a justiça dele prevalece sem as minhas ideias. Então, mais uma vez, que nós possamos amadurecer no Senhor e deixar de ser essas crianças birrentas e mimadas que querem tudo do seu próprio jeito. Amém? Então, vamos fazer a oração do devocional. Senhor, sou grata porque, quando falo, Tu me ouves graciosamente e respondes em Tua vontade e sabedoria. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte porque estou nas mãos de alguém que sabe o que o futuro me reserva. Vamos orar então por este tema? Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui contigo. Eu te agradeço, Senhor, por internalizar na nossa mente e no nosso coração que o Senhor é soberano e que tudo que o Senhor faz é pensando no nosso bem e não no nosso mal. Que a forma com que o Senhor resolve as situações que nós colocamos em oração é a mais graciosa e a melhor forma que poderia ser resolvido. Porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas elas e sabe como é melhor para nós que sejam feitas do seu jeito e não do nosso. Pai, que nós possamos deixar as coisas de menino, como diz na Tua palavra, e passarmos a ser maduras em Ti, passarmos a ter a força de mulheres maduras, Pai, que entendem que o Senhor conhece todas as coisas e que o nosso jeito humano de fazer não vai dar certo, porque as coisas na força do nosso braço não dão certo. Muitas aqui já tiveram a experiência de tentar resolver as coisas do seu próprio jeito e com certeza quebramos a cara. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a cada oração que fizermos, Pai, nós possamos entender que a Tua vontade deve prevalecer acima das nossas. Em nome de Jesus, que nós possamos de fato entregar tudo aquilo que está em nosso coração em oração diante de Ti, mas tendo a certeza, Pai, que aquilo que o Senhor tem e como o Senhor faz é muito melhor do que o que nós fazemos. Em nome de Jesus, colocamos o nosso futuro nas Tuas mãos, Pai, pedindo que o Senhor vá à frente de cada decisão, que o Senhor nos dê direção, Pai, daquilo que precisamos fazer ou quando precisamos nos calar, mas que acima de tudo nós sejamos obedientes à Tua voz a respeito disso, Senhor. Deixando de ser essas crianças mimadas que fazem tudo do jeito que querem, mas nos tornando filhas maduras do Senhor,
que confiam na sua decisão soberana de como resolver cada situação. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, pois sei que a transformação que o Senhor está fazendo em nós dará frutos e nós poderemos glorificar o teu nome por vermos essa transformação. Em nome de Jesus, amém. E agora você pode encerrar esse seu momento com o Senhor ouvindo o louvor. Deus abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau!